Aquela cavalaria apareceu, então, atacou, dispersou-os e os pôs em fuga. Somente uns 6 morreram, porque correu a voz de que nossas tropas estavam para chegar de Tariqueia e Júlia, e então os inimigos fugiram. Pouco tempo depois, Vespasiano chegou a Tiro, acompanhado pelo rei Agripa, e os habitantes fizeram-lhe grandes queixas desse príncipe, dizendo que ele era seu inimigo e do povo romano e que Filipe, general de seu exército, tinha, por sua ordem, traído a guarnição romana de Jerusalém e os que estavam no palácio real. Vespasiano censurou-os acremente por ousarem daquele modo ultrajar a um rei amigo dos romanos e aconselhou Agripa a mandar Filipe a Roma prestar contas de suas ações. Ele partiu para esse fim, mas não se avistou com o imperador Nero, porque o encontrou nos extremos do perigo em que a guerra civil tinha reduzido, e assim voltou para junto de Agripa. Quando Vespasiano chegou a Ptolemaida, os principais habitantes de Decápolis acusaram Justo, perante ele, de ter incendiado suas aldeias. Vespasiano, para satisfazê-los, entregou ao rei, como sendo seu súdito. O soberano, sem nada lhe dizer, mandou para a prisão, como vimos há pouco. Os de Séforis compareceram então à presença de Vespasiano e receberam uma guarnição dele, comandada por Plácido, ao qual eu fiz a guerra até que Vespasiano entrou na Galileia. Escrevi muito exatamente na minha história da guerra dos judeus, o que se refere à vinda desse imperador. Como depois do combate de Tariqueia eu me retirei a Jotapate. Como, depois de aí ter estado por muito tempo cercado, caí nas mãos dos romanos. Como fui em seguida libertado da prisão. E, por fim, tudo o que se passou nessa guerra e no cerco de Jerusalém. Assim, não me resta que falar do que se refere a mim em particular, que ainda não foi relatado. Depois da tomada de Jotapate, os romanos, que me haviam aprisionado, vigiavam-me severamente. Mas Vespasiano não deixava de me prestar muitas honras e desposei, por sua ordem, uma moça de Cesareia, que era também escrava. Ela não ficou muito tempo comigo, pois quando fui libertado da prisão, segui Vespasiano a Alexandria e ela me deixou. Desposei outra na mesma cidade, de onde fui mandado, com Tito, a Jerusalém e me encontrei diversas vezes em grave perigo de vida, pois os judeus tudo faziam para me matar. Todas as vezes que a sorte das armas não era favorável aos romanos, eles diziam que era eu que os traía, e insistiam muito com Tito, que então tinha sido declarado César, que mandasse me matar. Mas como esse príncipe bem conhecia as vicissitudes da guerra, nada respondia a essas queixas. Ele me permitiu, mesmo diversas vezes depois da tomada de Jerusalém, tomar a parte que eu quisesse no que restava das ruínas do meu país. Nada, porém, era capaz de me consolar em tão grande desolação e me contentei de lhe pedir os livros sagrados e liberdade de algumas pessoas, o que ele de boa vontade me concedeu. Pedi-lhe também a liberdade de um meu irmão e de 50 de meus amigos, que ele me concedeu do mesmo modo. Tendo entrado, com sua licença, no templo, lá encontrei no meio de uma grande multidão de escravos, tanto de homens como de mulheres e crianças, mais ou menos 190 amigos meus, ou conhecidos, que foram todos libertados, a meu rogo, sem pagar resgate e restaurados em seu primitivo estado. Tito mandou-me em seguida com cereais e 1000 cavaleiros a Tecoa, para ver se aquele lugar seria próprio para um acampamento. Ao meu regresso, soube que tinha crucificado vários escravos, dentre os quais reconheci 3 amigos meus. Fiquei muito sentido e fui, banhado em lágrimas, dizer a Tito o motivo de minha aflição. Ele ordenou no mesmo instante que os tirassem da cruz e que os curassem com todo cuidado. 2 deles morreram nas mãos dos médicos, mas o terceiro sobreviveu. Depois que Tito pôs em dia todos os problemas da Judéia e toda a região estava tranquila, vendo que as terras que eu tinha nos arredores de Jerusalém ser-me-iam inúteis por causa das tropas romanas, que eram obrigadas a lá permanecerem para a defesa do país, ele deu-me outras em lugares mais afastados e quando voltou a Roma, concedeu-me a honra de subir ao seu navio. Quando chegamos, Vespasiano tratou-me da melhor maneira possível. Fez-me hospedar no palácio em que ele morava antes de ser imperador, quis que fosse recebido no número dos cidadãos romanos, deu-me uma pensão, sem nada diminuir dos seus benefícios para comigo. Isso causou contra mim tamanha inveja dos meus compatriotas, que me pôs em grande perigo.
um judeu chamado Jonatas, tendo provocado uma rebelião em Cirene e reunido 2.000 homens da região, que foram todos severamente castigados, foi mandado, atado de pés e mãos ao imperador, e ele acusou-me falsamente de lhe ter fornecido armas e dinheiro. Vespasiano, porém, não acreditou na sua impostura e mandou cortar-lhe a cabeça. Deus livrou-me ainda de outras falsas acusações dos meus inimigos, e Vespasiano deu-me na Judéia uma propriedade de grande extensão. Nesse mesmo tempo, os costumes de minha mulher se me tornaram insuportáveis. Eu a repudiei, embora tivesse 3 filhos dela, 2 dos quais haviam morrido, restando-me apenas Hircano. Desposei outra, de Creta, judia de nascimento, filha de pais nobres e muito virtuosa. Dela tive 2 filhos, Justo e Simão, cognominado Agripa. Este é o estado dos meus assuntos domésticos. A isso devo acrescentar que continuei a ser sempre honrado com a benevolência dos imperadores, pois Tito não a demonstrou menos que Vespasiano, seu pai, e jamais escutou as acusações que se faziam contra mim. O imperador Domiciano, que o sucedeu, acrescentou novos favores aos que eu já havia recebido, mandou cortar a cabeça a judeus que me haviam caluniado e castigar o escravo eunuco, preceptor de meu filho, que era do seu número. Este soberano acrescentou a tantos favores um sinal de honra muito ilustre, como libertar todas as terras que eu possuía na Judéia, e a imperatriz Domícia sempre teve prazer em me obsequiar. Poder-se-á por este reduzido resumo dos fatos de minha vida imaginar quem fui eu. Quanto a vós, o muito virtuoso Epafrodita, depois de vos ter dedicado a continuação das minhas antiguidades, não vos direi mais coisa alguma. Prefácio de Jósefo. De todas as guerras que se travaram, quer de cidade contra cidade, quer de nações contra nações, nosso século ainda não viu outra tão grande, e nós não sabemos que tenha havido outra semelhante à que os judeus sustentaram contra os romanos. Houve, no entanto, pessoas que se dispuseram a escrevê-la, embora por si mesmos nada soubessem dela, baseando apenas seus conhecimentos em relações vãs e falsas. Quanto aos que nela tomaram parte, sua bajulação pelos romanos e seu ódio pelos judeus, fê-los relatar as coisas de maneira muito diferente da que de fato eram na realidade. Seus escritos estão cheios de louvores de uns e de censuras dos outros, sem se preocupar com a verdade. Foi isso que me fez decidir a escrever, em grego, para a satisfação daqueles que estão sujeitos ao Império Romano, o que escrevi há pouco em minha língua, para informar as outras nações. Meu pai chamava-se Matatias, meu nome é Jósefo, sou hebreu de nascimento, sacerdote em Jerusalém. No princípio combati contra os romanos e a necessidade, por fim, obrigou-me a empreender a carreira das armas. Quando essa grande guerra começou, o Império Romano era agitado por questões internas. Os mais jovens e os mais exaltados dos judeus, confiando em suas riquezas e em sua coragem, suscitaram tão grande perturbação no Oriente para aproveitar dessa ocasião, que povos inteiros tiveram receio de lhes ficar sujeitos, porque eles tinham chamado em seu auxílio os outros judeus, que habitavam além do Eufrates, a fim de se revoltarem todos juntamente. Foi depois da morte de Nero que se viu mudar a face do império. A Gália, vizinha da Itália, sublevou-se. A Alemanha não estava tranquila. Muitos aspiravam ao soberano poder. Os exércitos desejavam a revolução na esperança de com isso serem beneficiados. Como todas estas coisas não poderiam deixar de ser mais importantes, a tristeza que senti por ver que se desvirtuava a verdade tinha-me já feito tomar cuidado de informar exatamente aos partos, aos babilônios, mais afastados, entre os árabes, aos judeus que habitam além do Eufrates e aos atenienses da causa desta guerra, de tudo o que se passou e de que modo ela terminou. E não posso ainda agora tolerar que os gregos e os romanos que ali não estavam presentes o ignorem e sejam enganados por esses historiadores bajuladores que só lhes narram fábulas. Confesso não poder compreender sua imprudência, quando, para fazer passar os romanos pelos primeiros de todos os homens, eles queriam rebaixar os judeus, e hajam assim contra sua intenção.